Olá, aqui é a Luciana Novaes. Hoje nós vamos falar sobre um tema um tanto polêmico, mas muito necessário nos dias de hoje, que é o engano chamado teologia inclusiva ou teologia gay. Você já ouviu falar sobre isso? Então vamos lá. Nós sabemos que o padrão de Deus para o exercício da sexualidade humana é o relacionamento entre um homem e uma mulher no ambiente do casamento, e não fora dele. Nesta área, a Bíblia só deixa duas opções para os cristãos: casamento heterossexual e monogâmico ou uma vida celibatária. Celibato é quando a pessoa opta por não se casar e não manter relações sexuais e nem se deleitar em prazeres mundanos para dedicar a sua vida exclusivamente a seguir a Deus. À luz das Escrituras, as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo são vistas não como opção ou alternativa, mas sim como abominação, pecado e erro, sendo tratada como prática contrária à natureza. Contudo, neste tempo em que vivemos, cresce na sociedade em geral e em setores religiosos uma valorização da homossexualidade como comportamento não apenas aceitável, mas supostamente compatível com a vida cristã. Diferentes abordagens teológicas têm sido propostas no sentido de se admitir que homossexuais masculinos e femininos possam ser aceitos como parte da igreja e expressar livremente sua homoafetividade no ambiente cristão. Existem muitas passagens na Bíblia que se referem ao relacionamento sexual padrão, normal, aceitável e ordenado por Deus, que é o casamento monogâmico heterossexual entre homem e mulher. Desde o Gênesis, passando pela lei e pela trajetória do povo hebreu, até os evangelhos e as epístolas do Novo Testamento, a tradição bíblica aponta no sentido de que Deus criou homem e mulher com papéis sexuais definidos e complementares do ponto de vista moral, psicológico e físico. Assim, é evidente que não é possível justificar o relacionamento homossexual a partir das Escrituras, e muito menos dar à Bíblia qualquer significado que minimize ou neutralize sua caracterização como ato pecaminoso. Em nenhum momento, a palavra de Deus justifica ou legitima um estilo homossexual de vida, como os defensores da chamada teologia inclusiva têm tentado fazer. Os argumentos que eles têm usado têm pouca ou nenhuma sustentação exegética, teológica ou hermenêutica. A teologia inclusiva é uma abordagem segundo a qual, se Deus é amor, aprovaria todas as relações humanas, sejam quais forem, desde que haja este sentimento, o amor. Essa linha de pensamento tem propiciado o surgimento de igrejas onde homossexuais, nesta condição, são admitidos como membros e a eles é ensinado que o comportamento gay não é fator impeditivo à vida cristã e à salvação. Assim, desde que haja amor genuíno entre dois homens ou duas mulheres, isso validaria seu comportamento à luz das Escrituras. A falácia desse pensamento é que a mesma Bíblia que nos ensina que Deus é amor, igualmente diz que Ele é santo e que a sua vontade quanto à sexualidade humana é que ela seja expressa dentro do casamento heterossexual, sendo proibidas as relações homossexuais. Em segundo lugar, a teologia inclusiva defende que as condenações encontradas no Antigo Testamento, especialmente no livro de Levítico, se referem somente às relações praticadas em conexão com os cultos idolátricos e pagãos, como era o caso dos praticados pelas nações ao redor de Israel. Além disso, tais proibições se encontram ao lado de outras regras contra comer sangue ou carne de porco, que já seriam ultrapassadas e, portanto, sem validade para os cristãos. Defendem ainda que a prova de que as proibições das práticas homossexuais eram culturais e cerimoniais
e que elas eram punidas com a morte, coisa que não se admite a partir da época do Novo Testamento. É fato que as relações homossexuais aconteciam, inclusive, mas não exclusivamente nos cultos pagãos dos cananeus. Contudo, fica evidente que a condenação da prática homossexual transcende os limites culturais e cerimoniais, pois é repetida claramente no Novo Testamento. Ela faz parte da lei moral de Deus, válida em todas as épocas e para todas as culturas. A morte de Cristo aboliu as leis cerimoniais, como a proibição de se comer determinados alimentos, mas não a lei moral, onde encontramos a vontade eterna do Criador para a sexualidade humana. E quanto ao apedrejamento, basta dizer que outros pecados punidos com a morte no Antigo Testamento continuam sendo tratados como pecado no Novo, mesmo que a condenação capital para eles tenha sido abolida, como, por exemplo, o adultério e a desobediência contumaz aos pais. Pecado e destruição. Os teólogos inclusivos gostam de dizer que Jesus Cristo nunca falou contra a homossexualidade. Em compensação, falou bastante contra a hipocrisia, o adultério, a incredulidade, a avareza e outros pecados tolerados pelos cristãos, infelizmente. Este é o terceiro ponto. Sabe-se, todavia, que a razão pela qual Jesus não falou sobre a homossexualidade é que ela não representava um problema na sociedade judaica de sua época, que já tinha como padrão o comportamento heterossexual. Não podemos dizer que não havia judeus que eram homossexuais na época de Jesus, mas é seguro afirmar que não assumiam publicamente esta conduta. Portanto, a homossexualidade não era uma realidade social na Palestina na época de Jesus. Todavia, quando a Igreja entrou em contato com o mundo gentílico, sobretudo as culturas grega e romana, onde as práticas homossexuais eram toleradas, embora não totalmente aceitas, os autores bíblicos como Paulo incluíram as mesmas nas listas de pecado contra Deus. Para os cristãos, Paulo e os demais autores bíblicos escreveram debaixo da inspiração do Espírito Santo enviado por Jesus Cristo. Portanto, suas palavras são igualmente determinantes para a conduta da Igreja nos dias de hoje. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, dos versículos 24 ao 28, sobre esse tema. Eu vou ler para vocês. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. A base dos teólogos inclusivos para esta afirmação é que no original hebraico se diz que os homens de Sodoma queriam conhecer os hóspedes de Ló, lá descrito em Gênesis 19, versículo 5, e não abusar sexualmente deles, como é traduzido em várias versões. Na versão que nós utilizamos hoje em dia, descreve que o conhecer é conhecer sexualmente, e diz também que os concidadãos de Ló queriam ter. A base dos teólogos inclusivos para esta afirmação é que no original hebraico se diz que os homens de Sodoma queriam conhecer os hóspedes de Ló, lá descrito em Gênesis 19, versículo 5,
e não abusar sexualmente deles, como é traduzido em várias versões. Na versão que nós utilizamos hoje em dia, descreve que o conhecer é conhecer sexualmente. Ou seja, usando-se a regra de interpretação simples de analisar palavras em seus contextos, percebe-se que o termo hebraico usado para dizer que os homens de Sodoma queriam, abre aspas, conhecer, fecha aspas, os hóspedes de Ló, que significa Iadá, é o mesmo termo que Ló usa para dizer que suas filhas seriam oferecidas como alternativa à tara daqueles homens, pois elas eram virgens. Elas nunca conheceram homem, ou seja, no hebraico seria elas nunca ia dar homem, ou seja, conhecer de ter relações sexuais mesmo, diz no versículo 8. Assim, fica evidente que conhecer, no contexto da passagem de Gênesis, significa ter relações sexuais. Foi esta a interpretação de Filo, autor judeu do século I. Em sua obra sobre a vida de Abraão, segundo ele, os homens de Sodoma se acostumaram gradativamente a ser tratados como mulheres. Ainda sobre o pecado cometido naquelas cidades bíblicas que acabaria acarretando sua destruição, a teologia inclusiva defende que o profeta Ezequiel claramente diz que o erro daquela gente foi a soberba e a falta de amparo ao pobre e ao necessitado, em Ezequiel 16:49. Vou ler para vocês. Ezequiel 16:49 diz assim: Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e necessitados. No versículo 50 diz: eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Contudo, muito antes de Ezequiel, a pessoa de Sodoma, ou sodomita, ele era colocado ao lado da prostituta na lei de Moisés. O rendimento de ambos, fruto de sua imoralidade sexual, não deveria ser recebido como oferta a Deus, conforme Deuteronômio 23:18. Além do mais, quando lemos a declaração do profeta em contexto, percebemos que a soberba e a falta de caridade era apenas dentre muitos pecados dos sodomitas. E Ezequiel menciona as abominações dos sodomitas, as quais foram a causa final de sua destruição, como eu li no versículo 50. Da mesma forma, Pedro, em sua segunda epístola, refere-se às práticas pecaminosas dos moradores de Sodoma e Gomorra, tratando-as como procedimento libertino. Um quinto argumento é que haveria alguns casos de amor homossexual na Bíblia, a começar pelo rei Davi, para quem o amor de seu amigo Jonatas era excepcional, ultrapassando o das mulheres, como diz em 2 Samuel 1:26. Contudo, qualquer leitor da Bíblia sabe que o maior problema pessoal de Davi era a falta de domínio próprio quanto à sua atração por mulheres. Foi isso que o levou a casar com várias delas e finalmente adulterar com Betseba, a mulher de Urias, que todo mundo conhece. Seu amor por Jonatas era aquela amizade intensa que pode existir entre duas pessoas do mesmo sexo sem que qualquer conotação erótica seja evidenciada. Alguns defensores da teologia inclusiva chegam a categorizar o relacionamento entre Jesus e João como homoafetivo, pois este, sendo discípulo amado do Filho de Deus, numa ocasião reclinou a sua cabeça no peito do Mestre, como está descrito em João 13:25. Acontece que tal atitude na cultura oriental era uma demonstração de amizade varonil. Contudo, acaba sendo interpretada como suposta evidência de um relacionamento homoafetivo.
Quem pensa assim não consegue enxergar amizade pura e simples entre pessoas do mesmo sexo sem lhe atribuir uma conotação sexual. Torpeza. Há uma sexta tentativa de reinterpretar passagens bíblicas com o objetivo de legitimar a homossexualidade. Os propagadores da teologia gay dizem que no texto de Romanos, capítulo 1, dos versículos 24 ao 27, que eu já li para vocês anteriormente, o apóstolo Paulo estaria apenas repetindo a proibição de Levítico à prática homossexual na forma da prostituição cultual, tanto de homens como de mulheres. Proibição esta que não se aplicaria fora do contexto de culto idolátrico e pagão. Todavia, basta que se leia a passagem para ficar claro o que Paulo estava condenando. O apóstolo quis dizer exatamente o que o texto diz, que homens e mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, e que se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, homens com homens e mulheres com mulheres, cometendo torpeza e recebendo a merecida punição por seus erros. E ao se referir ao lesbianismo como pecado, Paulo deixa claro que não está tratando apenas da pederastia, como alguns alegam, visto que a mesma só pode acontecer entre homens, mas a todas as relações homossexuais, quer entre homens ou mulheres. É alegado também que em 1 Coríntios 6:9, os citados efeminados e sodomitas que estão contidos ali no versículo não seriam homossexuais, mas apenas pessoas que praticam a imoralidade em geral. Mas eu vou ler para vocês o versículo de 1 Coríntios 6:9. Diz assim: Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. Ou seja, se Paulo, na lista que diz ali no versículo, das pessoas que não herdarão o reino dos céus, ele queria apenas colocar as pessoas que praticam a imoralidade sexual em geral, por que então ele colocaria dentro dessa lista de pessoas homossexuais também, sendo passivos ou ativos? Vale refletirmos nisso. Na verdade, efeminado se refere ao que toma a posição passiva no ato homossexual. Este é o sentido que a palavra tem na literatura grega da época, em autores como Homero, Filo e Joséfo. E sodomita é a referência ao homem que deseja ter coito com outro homem. Há ainda uma sétima justificativa apresentada por aqueles que acham que a homossexualidade é compatível com a fé cristã. Segundo eles, muitas igrejas cristãs históricas, hoje, já aceitam a prática homossexual como normal. Tanto que homossexuais praticantes, homens e mulheres, têm sido aceitos não somente como membros, mas também como pastores e pastoras. Essas igrejas igualmente defendem e aceitam a união civil e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É o caso, por exemplo, da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que nada tem a ver com a Igreja Presbiteriana do Brasil, da Igreja Episcopal no Canadá e de igrejas em nações europeias como Suécia, Noruega e Dinamarca, entre outras confissões. Na maioria dos casos, a aceitação da homossexualidade provocou divisões nessas igrejas. E é preciso observar também que só aconteceu depois de um longo processo de rejeição da inspiração, infalibilidade e autoridade da Bíblia. Via de regra, essas denominações adotaram o método histórico-crítico, que, por definição, admite que as Sagradas Escrituras são condicionadas culturalmente e que refletem os erros e os preconceitos da época de seus autores. Desta forma, a aceitação da prática homossexual foi apenas um passo lógico. Outros ainda virão.
Todavia, cristãos que recebem a Bíblia como a infalível e inerrante palavra de Deus não podem aceitar a prática homossexual, a não ser como uma daquelas relações sexuais consideradas como pecaminosas pelo Senhor, como o adultério, a prostituição e a fornicação. Contudo, é um erro pensar que a Bíblia encara a prática homossexual como sendo o pecado mais grave de todos. Na verdade, existe um pecado para o qual não há perdão, mas com certeza não se trata da prática homossexual, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que consiste em atribuir a Satanás o poder pelo qual Jesus Cristo realizou seus milagres e prodígios aqui neste mundo, mencionado em Marcos 3, versículos 22 ao 30. Consequentemente, não está correto usar a Bíblia como base para tratar homossexuais como sendo os piores pecadores dentre todos, que estariam além da possibilidade de salvação e que, portanto, seriam merecedores de ódio e desprezo. É lamentável e muito, muito triste que isso tenha acontecido no passado e esteja se repetindo no presente. A mensagem da Bíblia é esta: todos pecaram e carecem da glória de Deus, conforme Romanos 3, 23. Todos nós precisamos nos arrepender de nossos pecados e nos submetermos a Jesus Cristo, o Salvador, pela fé, para recebermos o perdão e a vida eterna. Lembremos ainda que os autores bíblicos sempre tratam da prática homossexual juntamente com outros pecados. O 20º capítulo de Levítico proíbe não somente as relações entre pessoas do mesmo sexo, como também o adultério, o incesto e a bestialidade. Os sodomitas e efeminados aparecem ao lado dos adúlteros, impuros, ladrões, avarentos e maldizentes, quando o apóstolo Paulo lista aqueles que não herdarão o reino de Deus, em 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, que eu li também para vocês. Porém, da mesma forma que havia nas igrejas cristãs adúlteros e prostitutas que haviam se arrependido e mudado de vida mediante a fé em Cristo Jesus, havia também efeminados e sodomitas na lista daqueles que foram perdoados e transformados. Compaixão. É fundamental aqui fazer uma importante distinção. O que a Bíblia condena é a prática homossexual e não a tentação a esta prática. Não é pecado ser tentado ao homossexualismo, da mesma forma que não é pecado ser tentado ao adultério ou ao roubo, desde que nós, eu e você, resistamos a esses pecados. As pessoas que sentem atração por outras do mesmo sexo devem lembrar que tal desejo é resultado da desordem moral que entrou na humanidade com a queda de Adão e que em Cristo Jesus, o segundo Adão, podem receber graça e poder para resistir e vencer, sendo justificados diante de Deus. Existem várias causas identificadas comumente para a atração por pessoas do mesmo sexo, como o abuso sexual sofrido na infância. Muitos gays provêm de famílias disfuncionais ou tiveram experiências negativas com pessoas do sexo oposto. Há aqueles também que agem deliberadamente por promiscuidade e têm desejo de chocar os outros. Um outro fator a se levar em conta são as tendências genéticas à homossexualidade, cuja existência não está comprovada até agora e tem sido objeto de intensa polêmica. Porque nós podemos observar hoje em dia que até mesmo crianças já têm tendências homossexuais e até transexuais. Todavia, do ponto de vista bíblico, o homossexualismo é o resultado do abandono da glória de Deus, da idolatria e da incredulidade por parte da raça humana, conforme Romanos do capítulo 1, versículos 18 ao 32. Portanto, não é possível para quem crê na Bíblia justificar as práticas homossexuais sob a alegação de compulsão incontrolável e inevitável.
muito embora os que sofrem com esse tipo de impulso devam ser objeto de compaixão e ajuda da Igreja cristã. É preciso também repudiar toda manifestação de ódio contra homossexuais, da mesma forma com que o fazemos em relação a qualquer pessoa. Isso jamais nos deveria impedir, todavia, de declarar com sinceridade e respeito nossa convicção bíblica de que a prática homossexual é pecaminosa e que não podemos concordar com ela, nem com leis que a legitimam. Diante da existência de dispositivos legais que permitem que uma pessoa deixe ou transfira seus bens a quem ele queira, ainda em vida, não há necessidade de leis legitimando a união civil de pessoas do mesmo sexo. Basta a simples manifestação de vontade, registrada em cartório civil, na forma de testamento ou acordo entre as partes envolvidas. O reconhecimento dos direitos da união homoafetiva valida a prática homossexual e abre a porta para o reconhecimento de um novo conceito de família. No Brasil, o reconhecimento da união civil de pessoas do mesmo sexo para fins de herança e outros benefícios aconteceu diferente do que diz a Constituição, que diz assim: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Artigo 226, parágrafo 3º. Cristãos que recebem a Bíblia como a palavra de Deus não podem ser a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, uma vez que seria a validação daquilo que as Escrituras claramente tratam como pecado. O casamento está no âmbito da autoridade do Estado e os cristãos são orientados pela palavra de Deus a se submeter às autoridades constituídas. Contudo, a mesma Bíblia nos ensina que nossa consciência está submissa, em última instância, à lei de Deus e não às leis humanas. Como diz em Atos 5:29, importa antes obedecer a Deus que os homens. Se o Estado legitimar aquilo que Deus considera ilegítimo e vier a obrigar os cristãos a irem contra a sua consciência, eles devem estar prontos a viver de maneira respeitosa e pacífica em oposição sincera e honesta a qualquer que seja o preço a ser pago. E assim nós terminamos esse estudo. E eu peço para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você conheça que de repente estão passando por transições, que estão em conflito com a sua sexualidade e a sua fé, para que essas pessoas sejam edificadas pela palavra do Senhor e que através desse estudo eles venham adquirir o conhecimento necessário para uma tomada de decisão acertada. E que o Senhor abençoe a sua vida. Se você gostou, compartilha esse canal, comenta aí embaixo e pode deixar também aí nos comentários algum tema que você gostaria que fosse abordado. Nós vamos estudar e trazê-lo aqui. O Senhor abençoe.